Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 263 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar do Grande Prêmio do Japão ou daquela corrida de 40 minutos que aconteceu lá em Suzuka, né? Porque a chuva, tarará, aquele negócio que a gente já falou aqui dezenas de vezes, hoje vamos falar de novo, porque de novo aprontou, e nós temos uma pessoa muito cansada aqui, né? Que é o grande Adalto. Ele que acompanhou, ele que não ouve os nossos conselhos de acompanhar pelo F1 TV, claro, tem um site, né? Precisa atualizar lá, e ficou lá, sei lá, 2 horas esperando a corrida começar, não é isso, Adalto? Tá bem feliz, né? Grande Bruno, grande Fabião, grande Confrades. Eu ainda estou no fuso errado, estou no fuso do Japão. O cara fica confuso do Japão sem ter ido para o Japão. Que triste sem ter ido essa situação, pro Japão, né? Confuso? Confuso. Estou com o fuso e estou confuso também, os dois. Porque começou essa brincadeira na quinta-feira, né? Então foram 3 dias de horários completamente malucos. Então eu não consigo dormir direito, até hoje eu não estou conseguindo dormir direito. Mas é isso aí, valeu, porque muito legal, né? Muita coisa pra gente falar. Corrida muito legal também. Corrida legal. Pena que foi curta, né? Mas foi legal. O ouvinte pode estar vendo a gente falar, vocês são malucos, como a corrida foi legal. Você vai ver como foi legal. Às vezes você não viu direito, entendeu? Porque essa corrida do Japão é uma corrida que você precisa analisar ela nos pormenores, né? Assim, por que ela foi boa? Ela teve brigas boas. Aí o cara vai falar, mas não teve ultrapassagem. Mas não precisa ter ultrapassagem. É isso que nós falamos aqui já várias vezes, não é? Corrida pode ser boa sem ter ultrapassagem. Bom, vamos falar em confuso, vamos chamar aqui o Fábio Campos, que também deve estar tão confuso quanto estava confusa a FIA no final. Eu nasci confuso. Eu acho que a gente só não está mais confuso do que a FIA no final do campeonato, né? Que chegou lá e não sabia para quem dar o título, né? Se dava, se não dava para o Verstappen. Sei lá, se dava para o Prost. Eu acho que alguém deve ter feito essa especulação, né? Tipo, chama o Balestre, vamos ver se dá para o Prost, para o Senna, né? E aí, Fábio Campos? E esta FIA confusa? Eu gostei que você falou que a FIA parece uma instituição de festa junina. Achei legal. Faltou só a olhadinha para o lado. Fazer ali. Mas olá, Bruno, olá pro Adalto, a gente tem muita coisa para falar. Eu já vou até que discordar de você, porque a FIA sabia quem seria o campeão. A FIA sabia. Né? Os gráficos com a pontuação 25, 19, 15 estavam aparecendo, 25, 18, estavam aparecendo ali no canto da tela. Né? Várias voltas, várias vezes durante a corrida. Né? O mundo inteiro caminhou para um lado e a FIA, na melhor das hipóteses, foi incapaz de se comunicar corretamente com o mundo. Eu vou falar sobre isso durante a edição. Esse é um dos problemas, porque eu acho que nós tivemos uma corridaça no Japão. Eu chamaria de... Se eu chamei o Grande Prêmio da Bélgica do ano passado de o Pequeno Prêmio da Bélgica, eu chamaria esse de o Médio Prêmio do Japão. Mas eu digo médio no sentido de extensão. Porque, para mim, tirando Silverstone, que está em outro nível, foi a melhor corrida do ano, na minha opinião. Teve ultrapassagem? Sim, ora, como não teve? A belíssima largada do Lance Stroll, as ultrapassagens lindas do Russell na curva 6, onde ninguém passa, uma ultrapassagem do Magnussen na Degner 1, né, Degner 1, que é um local também, né, onde ninguém ultrapassa, a briga, essa sim, você estava se referindo do Hamilton com o Ocon, né, que mostra como a não ultrapassagem, às vezes é bonita também. Foi uma corrida maravilhosa, só que a Fórmula 1 consegue, né, Bruno, a proeza de, mesmo numa corrida ótima, num dia em que a gente tinha que estar aqui celebrando um bicampeão de altíssimo valor, nós vamos falar aqui de regulamento que não é claro, nós vamos falar aqui de trator na pista, nós vamos falar aqui de limite de orçamento estourado. Essa é a questão. A culpa do trator na pista é do Gasly, pô. Lá vem. Esse Gasly mandou o trator entrar na pista. Terrível. Na volta anterior ao trator entrar, ele passou fazendo assim pro trator. Isso, entra trator. Entra trator. O pessoal, são as narrativas, né, que o pessoal consegue implementar aí, né? Às vezes cola, né? Quem sabe, né? Eu já vi, Bruno Aleixo, eu já tô vendo gente dizer, tem que acabar com esse limite de orçamento.
Muita gente. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, é isso aí. Como diria o nosso saudoso José Roberto Avalori, meu Deus! Exclamação. Ó, os nossos twitters estão aparecendo aqui, ó, @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, @CampusFB. Eu interrompo o Bruno Aleixo para dizer para você entrar no Twitter de Bruno Aleixo, clique lá em tweets e respostas e veja o tamanho da edição de hoje que ele prometeu. Entre no Twitter de Bruno Aleixo, não só para segui-lo, mas para ver o que ele falou do tempo e cobrá-lo no final dessa edição. Eu falei que o programa deveria durar 4 horas, mas eu falei em sentido figurado. Você não sabe o que é o sentido figurado? Não responda, atenção. Eu sou confuso. Você é um confuso. Ó, vamos lá, né? Não podemos perder tempo, né? Porque, afinal de contas, tivemos um GP do Japão e eu acho que não podemos começar a falar do GP do Japão sem falar do grande campeão da temporada, que foi o Max Verstappen, né? Se sagrou campeão no Japão, como a gente falou. É uma corrida para ele tranquila, né? Tranquila. Ele não largou melhor, a largada mesmo, né? A largada parada. Ele não largou melhor do que o Leclerc, mas recuperou a posição na primeira curva de um jeito assim que, para não deixar dúvida do nível que o Max Verstappen está hoje, né? Eu fiquei com essa sensação nessa manobra, Adalto. Assim, aquilo é uma obra de arte, né? O jeito que o Verstappen mergulha na curva é para não deixar dúvida. Se alguém falar, não, eu acho que o Leclerc pode estar no mesmo nível do Verstappen. Não, esse ano não. Talvez daqui 1, 2, 3, talvez algum dia, mas hoje, esse ano não. Nem perto. Nem perto, né? Nem perto. E o Max Verstappen foi o campeão dessa temporada. A gente vai discutir muito aqui sobre limite de orçamento, sobre chuva, se chove, se corre, se não corre, mas uma coisa eu acho que é unânime. O Max Verstappen mereceu esse título desse ano por ser o melhor piloto da temporada. Não é isso, Adalto? Não tem dúvida. Eu até no meu vídeo de domingo, que foi bem longo também, falei bastante sobre ele. Nem vou me repetir tudo, mas assim, realmente ele está num nível assim dos melhores campeões que eu já vi na Fórmula 1, em 50 anos acompanhando a Fórmula 1. O que, para mim, é muito isso, né? E ele é um cara que... Uma característica que eu acho que define bem o Verstappen é que ele não se abala com nada. Absolutamente nada abala o Vespa. O Leclerc largou melhor que ele não ficou abalado. Ele foi lá e passou 50 metros depois. Por fora, numa curva que é difícil passar por fora. Na largada, o Leclerc chegou a ter o carro todinho na frente dele e foi frear lá dentro, arriscando ao carro não fazer a curva, né? E reto, e ele voltar em último, porque era logo a largada. Mas não, ele controlou o carro perfeitamente. Lógico que ele sabe que o Leclerc é um cavalheiro, né? É um cavalheiro, porque se é outro ali, não dá aquele espaço que o Leclerc deu, entendeu? Para ele. Mas não importa, ele vai lá, ele não se abala, né? Que nem aconteceu também lá na Hungria, que ele rodou, largou em 10º, rodou, deu um 360, e na volta seguinte passou o Leclerc de novo. De novo. Uma volta depois de ter rodado. Então é um cara que não se abala com nada, né? Isso aí dá uma força mental para ele, que, somado à categoria, à habilidade que ele tem de guiar um carro, faz com que ele seja, hoje, com esse carro, desse jeito, imbatível. Imbatível. Para ganhar do Verstappen, ele precisa ter algum agora, né? Não estou falando daqui até o fim da vida. Estou dizendo, nessa fase, esse ano, ou você precisa ter um carro melhor, com um piloto muito bom no volante, ou ele precisa ter algum problema. Porque né, ele domina o carro, a pista, os adversários, o tempo, o rádio, a equipe. Ele domina tudo com uma frieza que é difícil você ver em outro piloto. É verdade. Daqui a pouco eu vou te perguntar uma coisa sobre o Leclerc, mas vamos deixar o Fábio falar também sobre o Verstappen, né? Afinal de contas, é o grande campeão do ano, né, Fábio?
bicampeão, né? Bicampeão. Bom, Bruno, nós vamos chegar num ponto lá no programa em que eu vou dizer que há asteriscos no título do Verstappen, né? Infelizmente. Mas nós estamos aqui para discutir agora. Eu entendo que a sua intenção é discutir o piloto. Por isso que eu falei que a gente vai discutir muitas coisas até o final do programa. Desculpa, hoje eu quebrei. Eu também tenho os meus pontos, os meus asteriscos, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que eu acho, né? Mesmo sem os asteriscos, claro, que nós vamos discutir depois, ele ia ser campeão mesmo. Ele não teve adversário esse ano. Isso é uma coisa que é absolutamente necessária, eu acho, de se falar. Esse ano ele não teve adversário, ele não teve quem o enfrentasse. Que não é tirar o mérito dele. Eu tenho grande dificuldade, Bruno, em achar ou cravar a evolução do Verstappen do ano passado para esse. Não porque ele não evoluiu, mas porque o ano passado é que foi o grande título da carreira dele. Vai ser, para mim, o grande título da vida dele, no sentido de desafio, no sentido de aguentar psicologicamente uma coisa que muitos sucumbiriam, né? Muitos sucumbiriam. Tem muita gente, leia-se Leclerc, que tem que evoluir ainda muito nos aspectos além do técnico, e não é o técnico, porque tecnicamente eu acho um ótimo piloto, mas que terminou para mim vai terminar como uma grande decepção do ano, para mim, como piloto, o piloto decepção. Mas enfim, Leclerc depois. Primeiro Verstappen. Eu acho que é legal você ver num esporte que é muitas vezes injusto um piloto tendo o seu talento, digamos, alinhado, sincronizado com o número de títulos que merece. Eu até ainda acho que cabem títulos para se colocar no Verstappen, para bater o talento que ele tem. Basta perguntar para qualquer um, né? Qual você acha mais talentoso ou melhor piloto? O que tem 2 títulos mundiais agora, Verstappen, ou o Vettel, que tem 4? Eu acho que a resposta vai ser praticamente unânime de quem é. Então, isso é para dar uma dimensão de como o talento desse cara é absolutamente monstruoso. A gente está vendo o melhor piloto ou um dos grandes nomes da Fórmula 1 como um todo, né? Não só da nossa geração, da geração passada. É um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1. Acho que isso dá para cravar. Não vamos querer quantificar aqui aquela chatice de quem é melhor, quem é não sei o quê, fazer ranking. É simplesmente considerar e constatar, né, o tamanho desse cara. Que eu chamo a atenção, a Dal estava falando do não sentir, né? Eu até chamo a atenção para outro ponto que eu acho mais digno ainda, que é o piloto que guia sem ficar pensando no campeonato. Né? Porque ao pensar nessa primeira curva, que é digna de se pendurar na parede, hoje em dia existem porta-retratos, né, de Bruno Aleixo, digitais, que ficam ali mudando as fotinhas, que ficam... Hoje em dia não, já tem um tempo já que assiste isso daí. Eu sou confuso. Você tá bem por fora. Mas... Eu sou confuso. Mas é para você colocar o vídeo ali, para ficar passando num porta-retrato mesmo, para você colocar na sua sala de casa, porque essa primeira curva não é que ela é um enorme exemplo de técnica, embora tenha, né? Basta lembrar das condições do asfalto. Mas é a atitude que eu acho que é o Verstappen. Aquilo ali é um retrato, né, do Verstappen. É a atitude, é o cara que vai... E a sensação que eu tive me lembrou a do Russell defendendo posição contra o mesmo Verstappen na Espanha. Aquela de você falar, meu Deus, ele voltou e freou lá na frente. De tão bonita que foi. Né? Simbólica, repito, simbólica, pelo ímpeto. Porque a gente vive a geração, né, Bruno? Aliás, a gente sempre viveu, agora eu vou ficar menos confuso, em que o benefício do sofá ele sempre existe, ele vai sempre existir. Nós sempre seremos beneficiados de analisar de nossas poltronas. Mas se ele bate com o Leclerc ali, o que viria de... Não pensou no campeonato, tem que pensar no campeonato. É facílimo quando bate dizer isso. Ele não pensa em campeonato. Ele não guia pensando em campeonato. Basta você ver a primeira volta dele na Bélgica, você ver a primeira volta dele na Hungria. O cara vai para cima. Não é que ele não é cuidadoso, não é que ele vai, fecha o olho, não. Ele vai para cima. E isso é muito legal. Eu acho que isso é muito, digamos, digno de nota para a gente ressaltar. Acho que depois de 2021, repito, Bruno Aleixo, não tem vai ser difícil, não vou cravar, mas vai ser difícil ter um desafio como ele teve em 2021. Eu só termino dizendo o seguinte: a gente tende a achar, né, pelo que acontece no esporte mundial, né, da multiplicação de títulos, né, a geração atual de times, tenistas, jogadores, pilotos, acumula tantos títulos que a gente pode tender a achar que bicampeonato mundial é pouca coisa.
Não é, cara. Ser bicampeão do mundo de Fórmula 1 não é para qualquer um. Por mais clichê que possa parecer. É para poucos. Eu acho que é um bicampeonato mundial de Fórmula 1 com uma sensação, Bruno, de que cabe mais. Ainda dá para encaixar mais título aí no talento desse cara. Eu vou mais longe. Eu acho o seguinte, eu acho que ele não teve adversário esse ano. Não teve? Mas, quando você não tem adversário, o que você tem que fazer? Exatamente o que ele está fazendo. Massacrar os outros. Uhum. Ele está massacrando. Ele tem 12 vitórias e provavelmente terá 16 no final do ano. Entendeu? É um massacre. É um massacre no companheiro de equipe, é um massacre na Ferrari, na Mercedes. É um massacre. Simplesmente um massacre que poucas vezes nós vimos até hoje. Ele tem o melhor carro? Tem. Mas está massacrando, entendeu? Não tem tempo ruim. Ele, numa corrida de 40 minutos, ele abriu uma diferença para o Leclerc que ele podia parar para trocar pneu e voltar em primeiro. É impressionante. Uma corrida de 40 minutos, na chuva, entendeu? O Leclerc acabou com os pneus e ele não. Final da corrida, o pneu dele estava inteiro. E o do Leclerc, os pneus dianteiros do Leclerc, era meio slick já. Meio slick. Ele abriu 27 segundos nas 22 voltas da relargada até o final. Não, ele poderia. Ele até perguntou uma hora, vamos parar? Não vamos? Eu acho que ele queria fazer a melhor volta, né? A equipe, não precisa, né? Vamos arriscar, não sei o quê. Uhum. E ele não falou nada, que é tranquilo. Ele só perde a estrebeira quando a equipe faz merda, como fez, né? Algumas vezes. Lá em Singapura, tirou a pole dele, 2 voltas que ele faria a pole. Tudo. Então o cara é um monstro, entendeu? O cara é um monstro. Tem que. Quem gosta de automobilismo, quem gosta de Fórmula 1, tem que apreciar isso aí, porque isso aí é poucas vezes que a gente vê. Né? O Hamilton ia parar e Hamilton ele vai parar, né? Daqui 1 ano, 2, 3, não sei. Quem ia ficar ali para nos dar essa beleza não tinha. Nós temos. É o Verstappen, entendeu? Agora, o Adalto, e depois o Fábio, né? Eu fiquei guardando essa pergunta para esse momento que o campeonato agora encerrou matematicamente, né? Que eu falei, eu vou esperar, porque senão, né? Porque tudo pode acontecer enquanto está. O cara ele anotou a pergunta, tem meses. Anotei na mão. Já o pessoal gosta de anotar coisas na mão, resolvi anotar na mão também para não esquecer, né? O Leclerc, vamos falar sobre o Leclerc. Você não ficou assim... Não sei se a palavra é decepcionado, mas um pouco assim, você não murchou um pouco em relação ao Leclerc depois dessa temporada? Não estou falando isso porque ele perdeu o título, não é isso não, mas é a pouquíssima, quase nenhuma resistência que ele ofereceu ao longo de todo o ano na disputa com o Verstappen. A primeira vez que ele não ofereceu resistência, eu falei aqui. Então, você não ficou assim com dúvidas sobre o que o Leclerc pode entregar no futuro? Porque ele é bom piloto, sim, sabemos. Ele é ótimo piloto, tecnicamente. Mas ele não tem o sangue nos olhos. Ele não tem. Isso é uma característica. Tem gente que é muito boa no que faz, mas não tem muito sangue nos olhos. E tem gente que não é tão boa assim, tem muito sangue nos olhos. Aí quando se junta as duas coisas, como o Hamilton, como o Verstappen, o cara é muito bom e tem sangue no olho, aí o cara aí vira o fenômeno, aí vira o gênio, aí vira... Então eu acho que o Leclerc é muito bom piloto, ótimo piloto, talvez excelente piloto, né? Mas ele não tem o sangue nos olhos que... Então, mas dá para ser gênio? Nessa fase que ele tá. Ele tá agora, a gente acha que ele ainda não é gênio. Eu não acredito mas dá para dar esse pulo? Não, ele não está na categoria de gênio. Ele está na categoria de ótimo piloto, mas é categoria de gênio, mas também tem poucos na categoria de gênio, né? Vamos ser sinceros, né? A gente acha que, sei lá, nunca fiz a conta, mas deve ter uns 5, 6. Até porque se a gente colocasse todo mundo na categoria de gênio, ela perderia o sentido. Então, eu acho que não, acho que gênio ele não é, não sei se vai ser, acho que não também, né? Eu queria ver muito, por exemplo... Um cara que eu acho que tem a mesma habilidade do Leclerc e tudo, que talvez tenha mais sangue nos olhos, é o Norris. Mas eu não sei também, porque o Norris ainda não... A gente não viu ele nessa situação que a gente viu agora o Leclerc, né? Então não dá para saber.
Então, por exemplo, o Alonso tem sangue nos olhos, né? O Hamilton tem, o Vespa tem. Eu vejo esses 3 com sangue nos olhos. Os outros, com mais sangue nos olhos, né? Os outros eu não vejo. O Leclerc eu não vejo. É o que eu falei no começo aqui. O Leclerc foi um cavalheiro também. Tem que dar todo o mérito para o Vespa pela ultrapassagem, mas o Leclerc foi um cavalheiro. Porque ele deu espaço. Ele podia ter tirado o espaço. A curva era dele, estava o carro todo na frente. Uhum. Né? Então, ele viu que quando o Verstappen estava aqui do lado, ele viu que não dava para o Verstappen mais desistir e ir por dentro. Ele estava por fora e por fora ele ia. Então o Leclerc podia muito bem ter colocado o carro na frente, feito uma tomada um pouco mais alargada, que daí não ia dar espaço para o Verstappen passar ali, mas ele não fez isso. Ele deu espaço, entendeu? Continuam amigos, tudo, só que eles continuam amigos. O Vespa com 12 vitórias e o Leclerc com 2 ou 3, não sei. Né? Uhum. Então eles vão continuar amigos. Enquanto o Vespa estiver ganhando, passando por cima dele em todas as vezes, eles vão continuar amigos. Eu não sei como é que vai ser na hora que o Leclerc falar, não, agora não vai passar. Entendeu? Então aí a gente vai ver como é que eles vão reagir. Uhum. Que falta para o Leclerc, eu acho que falta, sim. Eu estendo essa pergunta ao Fábio Campos também, para falar do Leclerc. Bruno, a minha análise é diferente, cara. Eu acho que o Leclerc tem uma evolução técnica que ele precisa fazer. Ele precisa corrigir erros, ele precisa se afobar menos, ele precisa ter uma consistência, ele precisa manter uma regularidade em várias provas, que é um defeito que vários pilotos têm. O cara ganha excelentes corridas, belas corridas. Acho que ele tem um controle de carro excepcional. Acho que está entre ali, ele pode até desafiar Hamilton e Verstappen. Desafiar não é ganhar, mas ele pode ali pau a pau. Mas não é só isso que precisa, né? Você precisa de algo mais. Eu acho que ele realmente termina como a decepção do ano para mim, porque ele desaba junto com a Ferrari. E isso é um defeito. Isso é um problema. O cara desabar, a equipe desabou. Essa questão dos pneus, eu já estou falando, tem tempo que a Ferrari desgasta muito os pneus, tem desgastado depois da diretiva técnica lá da Bélgica. É uma característica do carro, mas o cara não pode errar ali naquela maneira. Aquele tipo de erro, ele é muito... Na última volta, né, Fábio? Ele é muito... independente dos caras saberem se era a última volta ou não, né? Que esse é outro problema, né? Se falar que ele não sabia, eu sou até meio que obrigado a acreditar. Porque teve gente que cruzou ali e continuou acelerando, vários, o próprio Verstappen. Mas, enfim, daqui a pouco. Mas então, Bruno, eu acho que... Eu não sei, essa questão de vontade de piloto, eu não consigo muito analisar, não. Eu acho que o problema dele, às vezes, é até querer demais. Você vê as reações dele no rádio, né? Ele explode muito fácil quando ele erra, quando ele é muito autocrítico, né? Ele fala muito francamente dos seus problemas. Ele precisa de uma sintonia fina. Eu acho que ele precisa evoluir. Eu acho que isso está muito claro. Porque esse ano tem a prerrogativa da equipe desabar. Né? Mas e se o ano que vem não tiver... ele vai ter que entregar. Aí ele precisa entregar. Eu acho que eu concordo com isso, mas ainda falo que falta sangue nos olhos. Eu concordo com o Fábio. Tecnicamente ele tem que evoluir mesmo. Ele comete uns erros, esse não podia ter cometido, última volta ali. A última volta, né? Veja bem, o Ocon defendeu o Hamilton ali a corrida inteira. Ele põe o carro no meio da pista. Linda briga, né? Linda briga bonita, ele né? Põe o carro no passaram meio a corrida inteira, o Hamilton foi pra cima. Não, o Hamilton não se furtou aí pra cima. Não ficou naquela assim de, não, vou esperar chegar mais pro final. Foi pra cima desde o momento que ele viu o Ocon, foi pra cima. Sabe o que me lembrou? Não tinha asa pra abrir, Bruno. Não tinha DRS. Tentou levar o Ocon ao erro o tempo todo. Não cometeu um erro. Cada vez ele fazia o hairpin, não todas, mas várias vezes ele fazia o hairpin de uma tangência diferente. Ou seja, ele tentava pegar o Ocon. Me lembrou, sabe o que me lembrou? Naquela corrida de 94, que foi reprisada, né, há pouco tempo aí no canal da Fórmula 1 e tal, que choveu bastante, tem uma briga exatamente assim do Alesi com o Mansell. O Mansell tentando passar e o Alesi defendendo também na chuva, e os dois a corrida inteira. Não teve ultrapassagem, mas passaram a corrida inteira brigando, né? E a mesma coisa, eu achei linda essa briga aí. E ali onde o Leclerc tomou do Pérez,
O Ocon, ele simplesmente põe o carro no meio da pista. Isso, no meio. Ele não jogou o Hamilton para fora, não fez nada. No meio. Atenção, não é como o Fisichella, que em 2005 foi lá no cantinho, fez a curva totalmente sem tangência e ficou na mão do Kimi Raikkonen. Não. Mas o benefício, esses dois adoram o benefício do sofá, tá vendo? Eles querem milimetricamente que o cara acerta. Não tinha por onde ele passar. Porque a pista é estreita, a pista do Japão. É uma pista feita para os carros antigos, não para esses. Agora, a Mercedes pagou caro enfiar a asa no carro, porque era o Hamilton punha de lado antes da 130R e o carro não ia. Ele saindo da espuma, né? Ele fazia aquela saída daquela curva espuma ali bem mais rápido, né? Vinha, emparelhava e o Ocon ia embora e fazia a 130R. Na hora que ele punha para tirar do vácuo, ele ficava. Já ficava, impressionante. Pagaram pela asa, né? Pagaram pela asa. Mas acontece, né? O carro ruim, né? Você precisa tentar alternativas e a alternativa era pôr mais asa, mas aí não tem reta. Mas aí, já que estamos no momento do parênteses, as ultrapassagens do Russell na curva 6, 7 não são plasticamente lindas, mas são de um oportunismo maravilhoso, né? Porque não foi uma, não. Foram 3 que ele fez ali na curva 6. Né? Mas lindas. Se eu não me engano, eu posso estar errado. Não, você viu 2 aqui, uma foi em cima do Lafitte, aí você não contou. Latifi, foi mal. Temos que falar do Latifi hoje. Latifi que errou o caminho na sexta-feira, não sei se você viu. Sempre mete o pau. Ele errou o caminho. Como é que é? O Latifi acabou em nono. Chegou na frente do Norris. Incrível. Ele realmente... Nada como uma estratégia bem feita, hein? Parar antes, hein? Que maravilha. O undercut. Mas, né? Funcionou. Temos que falar, né? Temos que falar. Não errou, não bateu, não rodou. E chegou mas errou o caminho na sexta-feira. Entrou na curva errada. O Kimi também errou aqui em Interlagos. O Kimi errou aqui em Interlagos também. Agora, o Kimi voltou pelo caminho errado. O Latifi errou o traçado. É verdade. Agora, falando aí das brigas, né, para fechar essa parte, que aí depois eu quero entrar na parte também, a parte chata, né, que a gente tem que falar, que é a parte da chuva, mas a chegada maravilhosa do Vettel com o Alonso, né? Os vovôs mostrando que panela velha também faz comida boa, né, Adalto? Né? Os dois chegaram ali numa diferença... 11 milésimos. Olha que tristeza. Sabe por que não é a menor diferença da história da Fórmula 1? Por causa do Schumacher e do Rubinho. Por causa do Schumacher e do Rubinho, aquela palhaçada lá de Indianápolis, que nunca ninguém vai conseguir bater esse recorde competindo. Mas nem devia valer aquilo, né? Aquilo devia vale, né? O GP de Singapura de 2008 vale? Por que aquela chegada não valeria? Que absurdo, né? Ganhar com o limite de orçamento estourado vale? Ganhar com o limite de orçamento. Ô, Bruno, e tem mais essa chegada que você falou? Você vê o vídeo, né? A gente, inclusive, tem o vídeo aí. Tem o vídeo. Põe aí. Vamos pôr o vídeo, anota aí. Tempo. Olha isso, dá a impressão que o Alonso vai ganhar. Vai chegar na frente. O Alonso chega a estar na frente e o Vettel ultrapassa. O Vettel recupera, né? Muito bom. É isso aí. Muito bom. Agora, tem que falar uma coisa também. Vamos falar aqui, dá licença. Preciso falar. O ídolo ultrapassou 7... Eu falei no começo do programa, da largada. 7, mas você falou, mas ele não é seu ídolo, é meu. Não, mas você falou, precisamos falar. Falamos, nós precisamos falar que ele é bom, então, é isso? Com ciúme. 7 caras na largada, antes da primeira curva. Tava seco para ele a pista. Seco. Ele é bom de chuva, né? Isso aí a gente tem que reconhecer que ele é bom de chuva. Faz tempo que eu não vejo uma largada assim. E a reta, e ali você vê que a largada é no meio da reta. Já a reta não é grande, né? Então ele ultrapassou 7 carros num espaço bem pequeno, meu. Foi muito legal. Agora, Fábio, o pessoal comparou essa chegada aí do Alonso com o Vettel, você que estava lá em Interlagos, com a chegada do Hamilton com o Gasly aqui em Interlagos, né? Em 2019. Não, aquela do Hamilton foi muito mais legal com o Gasly, porque foi a reta inteira, né? Ela subiu uma reta, eu lembro de ver lá, eu estava na reta oposta, né? Lembro de ver os dois carrinhos ali até sumirem, desaparecerem atrás do prédio. Mas você quer que eu fale da briga do Alonso e do... Por favor. Não, acho que eu até também coloquei um vídeo no meu Twitter, não sei se é o mesmo que a gente está colocando aqui, eu coloquei um vídeo da arquibancada, de uma pessoa que filmou da arquibancada, que também é muito legal. Legal também. Acho que é o mesmo, acho que é.
É porque tem um vídeo que a própria Fórmula 1 também publicou, que é mais de cima, assim, não sei se é uma câmera, não sei, enfim, tem várias opções de ângulo aí que a gente colocou aí também. Eu acho legal ressaltar, né, Bruno, assim, eu acho que foi a primeira vez que o Vettel sentiu, né, a aposentadoria, né, caiu a ficha dele, né, você vê o sábado dele, o que ele falou depois no qualifying, que foi digno, né, o qualifying dele foi muito digno. Muito bom, muito bom. Foi pro Q3, você vê como o Suzuka tem, eu publiquei no Twitter, antes da corrida, Bruno, os resultados dos pilotos japoneses em Suzuka, e assim, é incrível. O Aguri Suzuki, o Kobayashi, fez pódio, todos têm resultados. Eu lembrei de esse seu post, eu lembrei de uma outra coisa. Mesmo os pilotos que não eram japoneses, mas fizeram carreira no Japão, só andavam bem nessa pista. O Irvine. Exemplo claro, o Irvine andava, o que o Irvine andava nessa pista era um absurdo. Impressionante. Sim. Então, que conclusão legal dá pra gente chegar, né? Somando isso, o Irvine, os japoneses, o Vettel, Suzuka é uma pista muito técnica. É aquela pista em que conhecer, em que saber domá-la, é muito legal. Eu falava sobre isso na live ontem. Cada curva de Suzuka é diferente. Suzuka não tem curva igual. Até os S's ali no primeiro setor, cada um tem um jeito, porque essa curva 6, o Jenson Button estava falando sobre isso na transmissão da Sky Sports, ela é o que os ingleses chamam de off-camber, que ela é a inclinação, ela é a parte de dentro dela é o alto dela. É o off-camber, eu custei aprender isso. Ela tem a inclinação positiva em vez de negativa. Então, ao contrário da 7, que é a curva, a Dunlop, né, onde eles sobem, né, bem claramente de se identificar, a 7 é quando acaba o primeiro setor, que ela não, seria então negativa, né? Eu realmente, por que é o positivo e negativo, eu não sei definir. Mas uma inclinada para fora e outra inclinada para dentro, então cada curva tem a sua cara. Essas duas curvas Degner, que são as que trazem para a parte de baixo da pista do túnel, né? Aquele mini túnelzinho, que não é um túnel, enfim, é a pista cruzando ali. São muito legais também. O hairpin, né? É muito diferente, é único. A curva Spoon é uma curva diferente de todas. A 130R, infelizmente, de pé embaixo, eu lamento. Mas também é uma curva legal. A chicane é o ponto de frenagem, é o único ponto de freada forte, talvez, da pista, né? Porque o hairpin lá depois do túnelzinho nem é uma freada tão forte. Apesar de que a gente teve um X do Alonso com o Hamilton ali muito legal na primeira volta. Vocês lembram? O Alonso coloca e o Hamilton dá um X nele. Por isso que eu falo, foi uma corrida muito legal. Parece 2009, Bruno, que a gente só teve 2 corridas boas. Não estou dizendo que é o caso esse ano, mas 2009 só teve 2 corridas boas, na minha opinião. Interlagos e Malásia. E Malásia foi metade também. Então esse ano está meio parecido, porque super corridas, a gente teve algumas outras corridas aceitáveis, mas super corridas, na minha opinião, foram Silverstone, completa, e Japão, cortada pela metade. Mas só para terminar rapidinho, essa questão do Vettel, o prazer dele, ele fez uma coisa que ele até não costuma fazer, que é depois do treino ir lá falar, microfone na mão, depois do cercadinho lá com o pessoal da Sky Sports, e ele falou uma coisa muito legal, ele falou, cara, nunca mais eu vou poder pilotar nessa pista como eu pilotei hoje. Tanque vazio, acelerando tudo, porque até mesmo amanhã é combustível, é poupar, é outro jogo, então ele estava muito satisfeito de ter feito o qualifying do jeito que ele falou, e ele até brincou, né, se me chamarem no futuro para fazer só Suzuka eu volto, né, ele até brincou. Essa relação dele com a pista é legal, é realmente muito bacana de se ressaltar. Foi até emocionante o sábado do Vettel lá. Agora, tem uma chegada que vocês não falaram aí, provavelmente que vocês ainda estavam de fraldas, que foi na Espanha. 55, quer ver? Não, foi na Espanha. Senna e Mansell. Ah, sim, Jerez né? era a fronteira. Também é legal. Mansell pôs um pneu novo, faltando algumas voltas, e veio babando, tirando 2 segundos por volta. Sim, é verdade. A retinha de Jerez ali, é verdade. Não, o final mais emocionante, eu não vi, vocês dois viram, certamente, é o de 71, né? Do Peter Getting ganhando em Monza. Eu acho que é milésimos também. E eu acho que eram 3 carros. Nem foram 2. É uma coisa. 5, né? 5 carros. Eu não vi também porque não passou na TV. Vi depois isso, mas aquilo ali é impressionante também. Agora, essa briga aí no final, né? Essa chegada do Vettel com o Alonso acabou compensando aliás, a corrida, né? Acabou compensando para o público japonês, que foi uma vítima do que a Fórmula 1 tem feito nos últimos meses, que na chuva a gente não corre. Choveu forte, a gente não quer correr e tal. Eu achei curioso, porque dessa vez até tentaram, né? Fizeram lá a largada e tal, que a gente viu.
Mas aí o Carlos Sainz rodou, né? Temos o vídeo. Aquaplanou, né? Ele aquaplanou. Aquaplanou e rodou. Foi na reta, né? Temos o vídeo aí também. Você deve estar vendo aí o vídeo do Carlos Sainz aquaplanando. Eu não estou vendo nada, hein? Nem eu, mas a gente fala que tá, porque o nosso editor, muito elegantemente, vai colocar, né? E aí deram a bandeira vermelha, né? Deram a bandeira vermelha porque não tinha condições de correr. Pergunta, Adalto, não tinha mesmo? Eu acho que eles foram um pouco ansiosos ali, né? O Sainz, ele aquaplanou, mas os outros não aquaplanaram. Ele deu azar, ele pegou alguma poça ali, aquaplanou, que os outros não aquaplanaram. Eu acho que eles deviam andar mais, dali dar uma amarela, 2 amarelas, naquele lugar onde estava o Sainz, né? Entrar o safety car, e esperar tirar o carro do Sainz e deixar correr mais umas voltas para ver o que acontecia. Achei que eles foram um pouco ansiosos ali em já logo parar a corrida. Eu achei isso. E depois o público japonês, né? Um exemplo de educação, um exemplo assim que, se fosse no Brasil, ia ser só vaia, né? Mas lá eles ficaram aplaudindo a Fórmula 1 do box. Mas eu ia vaiar, eu ia vaiar. Esperando a chuva passar, porque o que eles estavam fazendo lá era esperar a chuva passar. Ia vaiar com gosto, foi ótimo. Porque a chuva era pouca. Não era uma tempestade, não era um chuvarel. A Fórmula 1 já correu no Japão com mais chuva. Essa corrida que eu citei aqui de 94 era que estava chovendo mais. Muito mais. Aquela corrida em 76, muito mais no Monte Fuji. Aquilo sim era uma pancada de chuva. Só uma coisa. Peraí, eu falei um negócio aqui, aí daqui a pouco. Aquela corrida de 94 também atrasou a largada por causa da chuva, porque estava formando um rio na reta. E aí já vimos também lá na Malásia correr com mais chuva, aqui em Interlagos correr com mais chuva, e um monte de lugar. Já vimos muitas corridas com muito mais chuva. O carro era outro, gente, era outra situação. Vocês têm razão. O efeito solo joga muita água para trás e o pneu também. Agora, a Fórmula 1 tem que decidir. Nem que seja para colocar atrás das rodas, deixar um suporte pronto ali, para quando declarar a corrida com chuva, colocar um paralama ali atrás, entendeu? Da roda. Alguma coisa tem que fazer. Ou então, a Fórmula 1 agora virou Indy no oval. Choveu, não tem corrida. Então, já desliga a TV, já vão embora, entendeu? Porque não tem corrida. Ou fazer alguma coisa efetiva, porque isso não pode continuar assim. Mas está continuando, né? Já é o quê? Foi a 3ª corrida desse ano, né? Mas cada vez que acontece é um sufoco. Quanta audiência eles não perderam? Eu estava no Twitter com o pessoal, a grande maioria foi dormir, meu. Tinha um monte de gente lá esperando. Entendeu? E quase todo mundo foi dormir. Eu não fui dormir por 5 minutos, Bruno. Eu cheguei aí a fechar tudo, não sei o quê. Falei, bom, eu vou lá para a sala de TV, eu vou fumar mais um cigarro. Vou tomar mais um gole desse uísque falsificado. Peguei mais um gole de café, falei, vou fumar mais um cigarro. Se não largar, eu vou dormir. Aí, parou a chuva, vai largar. Eu falei, nossa, nem acredito. Aí você fumou mais 10 assistindo. Aí fiquei, né? Mas valeu a pena, porque foi uma corridaça. E aí, Fábio Campos, e essa corrida na chuva? Eu entendo que você fala que o carro não é o mesmo, mas a Fórmula 1 não tem que arrumar uma solução para isso. Sim. O carro é o mesmo, beleza. Isso o carro não é o mesmo, mas tem que ter corrida. O evento Fórmula 1 não é indoor, é outdoor. Um evento outdoor chove. Cai a água lá e molha. Água molha. Precisa acontecer. Na Indy, que o Adalto citou aí, é o circuito oval. Então, eles têm lá uma regra que não corre no circuito oval por causa de chuva. Não faz nem muito sentido mesmo correr. Agora, a Fórmula 1, se é um evento fora e chove, tem que correr. Mas o carro não consegue correr. Arrumem um jeito de correr, entendeu? Mudem o carro. Foi o que eu disse na semana passada. Semana passada eu argumentei isso aqui. Vão testar coisas. Eu sugeri a tal calota nas rodas, e não precisa ser nas rodas, porque o problema é o carro também, não é só o pneu.
O problema é o carro também. Mas dá para fazer na traseira inteira, né? Isso tem que ser estudado, tem que ser testado, porque isso teria implicações aerodinâmicas. Você tem que criar um dispositivo que você possa talvez tirar na hora do pit stop. Vai para o pneu seco, os caras tiram. Você coloca ali 4 travas para você garantir segurança. Agora, isso vai ter implicações aerodinâmicas gigantescas, então tem que ser estudado, conversado, debatido e analisado, e eu acho que testado. Teve uma entrevista do Mário Isola para a Sky Sports durante a parada, e eles estão sentindo, Bruno, não só a Pirelli como a Fórmula 1, eles estão sentindo as críticas. Nesse momento, eles estão sentindo. Primeiro, porque eu acho que a Fórmula 1 tentou na largada. Eu, ao contrário de vocês, eu acho que não tinha condição. Os caras estavam, ninguém enxergando nada, os caras falando, não estou enxergando nada. Acho que não tinha, mas eu acho que fizeram certo. Foram lá testar. Agora, o curioso é que é engraçado, né? Porque não tinha condições, uma chuva torrencial e todo mundo pneu verde. Pneu verde! Ninguém usa o azul. Mas não era torrencial a chuva. Aí eu não era torrencial. Os repórteres estavam lá na pista, estavam dizendo, tá chovendo muito. Se eles estavam reclamando que o pneu não estava parando na pista, então por que não colocar o pneu de chuva? Isso que é engraçado. Isso é engraçado. É porque o pneu de chuva, o Christian Horner falou uma frase que meio que define, né? Ele falou assim, o pneu de chuva, o azul, é um pneu de sobrevivência, não é um pneu de competição. Mas precisa ter um pneu de competição. Porque o Mário Isola falou para a Sky Sports o seguinte, por isso que eu acho que eles estão sentindo as críticas, Pirelli / Fórmula 1. O Mário Isola falou o seguinte, nós, se quiser, a gente faz um pneu para monções, foi a expressão que ele usou. A gente faz um pneu para monções, para a Fórmula 1 nadar com o pneu. Mas nós fazemos o pneu que nos mandaram fazer. Aí ele até especifica, o pneu verde, intermediário, libera 35 litros por segundo e o azul 85 litros por segundo. Aí eu fico pensando, por que não faz um então que libera 50? Por que cadê o meio termo? Porque hoje o nome dos pneus está bem fiel ao que eles são. Intermediário e chuva extrema. Mas cadê o de chuva? Faça, então, o pneu de chuva. Vai custar caro, vai gastar, a sustentabilidade vai diminuir, mas é uma solução. Faça um pneu que fique ali no meio do negócio. Só que, porém, contudo, todavia, no entanto, não obstante, o problema não é só o pneu. O problema também é o carro. Porque mas os especialistas falaram isso, eu coloquei isso no Twitter antes da temporada começar. O efeito solo vai piorar o carro na chuva. Por quê? O efeito solo joga o ar para cima, para tirar do carro de trás a resistência do ar. Quando chove, a água segue o caminho do ar. Mas isso já aconteceu substitui o ar. A primeira vez do efeito solo. Pois é. Então agora, com toda a modernidade, com toda a ciência que existe, eu sou totalmente favorável, falei isso aqui na semana passada. Talvez alguma coisa que disperse a água para os lados, ou que evite a água de subir tanto, que pode ser estudado. Quando me falaram que a Fórmula 1 ia inventar uma engenhoca que ia abrir a asa com um carro que passava um segundo do outro, eu falei, não é possível, vamos mesmo. Quem me falou isso foi o Felipe Maciel, na Rádio Onboard, que era o podcast que eu fazia na época, eu me lembro claramente. Não, a asa vai abrir, o carro um segundo vai detectar e vai abrir. Eu falei, não, claro que não vai, você está sonhando. Então, se inventaram uma coisa dessa, por que não pensar numa coisa que possa entrar e sair do carro? Ele possa ser retirado no box, no evento. Eu também acho. Até porque, Fábio, o Medical Car, quando ia para a pista, não levantava nada de água. E o cara descendo o pé, um português estava guiando o Medical Car, inclusive ficou trocando o WhatsApp com o Felipe Giafone, porque o Felipe Giafone o conhece, e não levantava água nenhuma. Tanto é que quando o Medical Car foi a primeira, eu falei, vai ter corrida, já. Ele vai entrar e os caras vão voltar para a pista, porque não levantava nada de água. Entendeu? Eu acho o seguinte, é muita explicação que a Fórmula 1 tem, tarará, legal, quem sou eu para questionar? Agora, como público, eu só posso dizer o seguinte, amigos, resolvam isso aí. Também acho. Porque não dá para ficar, entendeu? Não dá. Ou então, igual a Adalto falou, que não é a solução que eu acho que é melhor, mas é tipo, não tem corrida, devolve o dinheiro para todo mundo e não tem corrida. Porque o que não dá, porque dessa vez eles deram a sorte de ter tido uma ótima corrida no Japão. Não, mas aí que eu queria entrar. O que eu acho que eles podem evoluir, eles têm que tentar pegar melhor as janelas em que o tempo melhora. Isso eles não estão fazendo. Porque eles entrarem na pista, darem aquela volta, bate o Sainz, roda não sei quem, roda outro, e voltar para o box, até aí eu entendo. Aí eles anunciaram uma largada e cancelaram, né? A largada suspensa. Apertou. Só que em Mônaco, por exemplo, eles tiveram um tempo muito grande de abertura do céu que eles não aproveitaram.
Então eles têm que aproveitar melhor esses encaixes. Eles têm que ser um pouco mais perspicazes nisso aí. Né? Porque o que irrita as pessoas é ficar parado. As pessoas ficam irritadas. Por que então não coloca os carros na pista até para mostrar para o público? Entendeu? Toda vez nós vamos, de meia em meia hora, a não ser que esteja caindo um dilúvio bíblico, nós vamos colocar os carros na pista de 30 em 30 minutos. É definido. Porque aí as pessoas vão ver. As pessoas, deixa os pilotos falarem. Olha, tô vendo, não tô vendo, tá legal, dá pra ir, tudo bem, você vai ter o cara na frente que vai querer. Mas nessa corrida, na primeira volta, por isso que eu concordo que não tinha condição, o próprio Christian Horner deu lá a entrevista e falou assim, o Max Verstappen não enxergava. E ele era o primeiro. Então, quando o cara vem e fala isso, e o Christian Horner tinha tudo para falar, não, vambora, vamos correr, vamos ser campeão do mundo aqui, andar safety car, Bélgica 2021, enfim. Mas o problema, Bruno, que a gente vai entrar já, é que a Fórmula 1 são os carros mais rápidos e ágeis do universo, mas para mudar regulamento é um elefante gigantesco sentado em cima de uma coisa que você não consegue tirar debaixo dele. É um elefante gigantesco, imóvel, sem as pernas, engessado. A Fórmula 1 para mudar regulamento, porque até para mudar a Bélgica 2021, olha as besteiras que os caras fizeram. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto. Né? Então, e aí, para piorar, né, os caras foram lá, botaram um trator na pista, né, para tirar o carro do Carlos Sainz, mas eles não se ligaram que o Gasly tinha parado no box e veio e passou ali a milhão, né? Lembrando muito, né, uma coisa que já aconteceu em Suzuka, que foi o acidente fatal com o Bianchi, né? E puniram o Gasly. E puniram o Gasly, porque o Gasly passou ali muito rápido. Passou mesmo, mas é porque não estava sinalizado, né? Mas a punição é igual o juiz de futebol, que dá uma falta absurda que não existiu, aí o jogador fica revoltado, ele vai lá e mete um cartão. É o ataque para se defender. Né? Eu vou punir esse cara para me defender, para jogar para lá. Né? Mas enfim. Tem a imagem aí, vocês estão vendo aí agora, a imagem do Gasly passando rápido. Tem esse vídeo do Gasly que vocês estão vendo aí, e tem um outro vídeo também de uma pessoa que filmou da arquibancada que não dá essa mesma noção desse vídeo que a gente passou aqui agora, de distância que ele passou do trator, mas dá a noção da velocidade que ele passou por ali. Se bate no trator, era outra tragédia. É outra tragédia. O único que o trator podia estar ali dentro, se já tinha dado vermelho, os carros já iam para o box. Espera todo mundo estar no box para o trator entrar. Pelo amor de Deus, isso aí é criança ia pensar assim, né? Você não precisa nem ser um profissional, uma criança. Pega um piloto de kart aí com 12 anos de idade e ele vai te falar isso, pô. É brincadeira, é ridículo. Eu só fico pensando, né? Imagina se acontece alguma coisa, né? Porque tinha um fiscal ali no meio da pista, cara. Não é que o trator estava no canto, não. O trator estava dentro da pista. Dentro da pista. E era uma curva para a direita e o trator à esquerda, ou seja, se o cara perde o carro, ele é quase que um imã. Né? É quase que... Então, foi o que aconteceu com o Sainz, né? Ele perdeu o carro lá e foi parar ali onde estava o trator. Aliás, é outra coisa, né? Essas placas de publicidade também é muito perigoso. Isso não pode voltar para a pista. É outra coisa que eles têm que rever. Tudo bem, no meio, pós-Japão, isso vai estar em 15º na lista de prioridade. Mas a fixação dessas placas também tem que ser revista, né? Porque o Gasly ele vai para o box porque ele enche uma dessas placas e aquilo ali, se vem no piloto, é quase um material cortante, digamos assim. Basta ver o que fez na asa dele, como arranca um pedaço da asa dele. Então aquilo ali é outro problema, que também pode ser verificado. Agora, a questão do trator é impressionante, como na mesma pista, 8 anos depois, é impressionante que já passaram 8 anos, né? Parece 2, 3, mas passaram muito mais. É impressionante que os caras façam isso na mesma pista. E pior, né? Porque naquela vez o trator estava fora da pista, lá longe. Sim, sim. Agora estava dentro da pista, quer dizer, piorou em vez de melhorar, piorou. Agora você cura essas coisas, Bruno, eu acho que com tecnologia. Não só evitar o trator, eu acho que isso não precisa de tecnologia, mas criar limitação de velocidade quando você passa num incidente para o carro, né? Como o carro tem um limitador para os boxes. Como eu falei, né, na semana passada, não lembro se foi aqui, o Pérez abriu mais de 10 carros de distância. Isso você também resolve com tecnologia. Você coloca um sensor no safety car e na hora que o carro chega a 9 de distância, o sensor acende. Aí você não precisa ficar subjetivo. Não, mas espera aí, pausa essa imagem. Será que aqui tem 10 carros? Vamos contar. 1, 2, 3. Você tem que resolver com tecnologia. E esse caso do Bianchi, eu colocaria o safety car virtual dentro do safety car, que é onde ele pertence.
Toda parada é safety car. E aí você põe a limitação que você dá ao safety car virtual, você põe essa obrigação dentro do safety car. Porque todo piloto vai fazer o que o Gasly fez, o Bianchi fez, vai dar o pé para tentar alcançar o pelotão o mais rápido possível. Então você tem que curar isso com tecnologia. Você tem que pôr limitações, o Paul de Resta sugeriu, fazer as slow zones, que é o que tem no WEC, ou seja, um trecho você tem que ter uma velocidade limitada. Por que não fazer isso? Meu Deus, né? É só querer. É só querer, né? E tecnologia para isso tem, né? Tem tecnologia. Nesse caso aí, não precisava nem de tecnologia. Era pôr o safety car lá, né? Andando devagar, todo mundo atrás do safety car, ninguém ia escorregar, ninguém ia bater, não ia acontecer nada. Uhum. Mas não, os caras põem o trator lá, meu. Os caras tão loucos, meu. Passou um monte de carro no pau lá, não foi só o Gasly. Não, é que os outros passaram atrás do safety car, mas assim, é rápido também, né? É rápido absurdo. Também. É isso aí. Fórmula 1 é isso, né? Complexo. Agora vamos falar daquele assunto, né? Na quinta-feira passada, o Fábio não estava aqui. Não estava, mas ouvi vocês. Nós fizemos o programa aqui respondendo as perguntas. E eu diria assim para você que 90% das perguntas que a gente recebeu aqui eram sobre o limite de orçamento, o teto de gastos, o famoso teto de gastos, né? Aquele que seria o regulamento que traria as equipes de volta e poderia equalizar a Fórmula 1 e tal. E naquela ocasião já tinha os rumores de que 2 equipes teriam ultrapassado o teto de gastos, e que uma delas seria a Red Bull, mas ainda não sabia quanto e tal lá. Hoje, né, terça-feira, 11/10, que a gente está aqui gravando, nós já sabemos que foi a Red Bull que ultrapassou o teto de gastos, não sabemos quanto, não sabemos onde que foi aplicado e tal, mas ultrapassou. E a Red Bull, coincidência ou não, é a equipe campeã do mundo. Fábio Campos, até que ponto esse título do Verstappen pode ser manchado com essa notícia aí que aconteceu? Bruno, vamos agora, nós estamos no meio do processo, né? Porque até isso é questionável, né? Você anuncia, mas não fala quanto, a punição vai ficar para depois, aí vai se arrastar. Eu não duvido nada que a punição saia no dia, sei lá, da final da Copa do Mundo, no dia 31. Parece muito rápido. Coitado do Verstappen, né, meu? Título dele, segundo problema. Problema. O problema passado, o Adalto, eu relevo porque eu acho que a gente já falou aqui, o Bruno até citou na quinta-feira. Eu me prontifiquei a ser xingado. Aliás, eu falei. Eu ouvo vocês e provo. Eu pedi, eu falei assim, podem me xingar. Isso, aí foi o André Aires lá, foi muito educado, né? Muito polido, não só discorda da sua opinião. Eu queria xingamentos, entendeu? Xingou pouco. O André xingou pouco, Ele falou assim: eu não posso usar a palavra de baixo calão, porque no Auto Race eles tiram. Então vai no YouTube e xinga. Você não xingava mesmo. Vai no YouTube e xinga. Tô falando isso aqui rapidinho. Só para explicar. Porque o André Aires, que é o ouvinte, é muito bom debater com gente de alto nível, mas aquele dia eu queria xingamentos. Então, mas o André é alto nível. É alto nível. Então não era para ele o recado, era para quem me xinga, mas tudo bem. Vai lá, Fábio. Eu ontem fui xingado por falar o que eu vou falar aqui agora, né? De que campeão do mundo não pode ser campeão do mundo com um orçamento estourado. Não pode. Isso tem que estar na regra, na minha opinião, tinha que estar na regra. É o seguinte, olha, você estourou o limite de orçamento e foi campeão do mundo, você perde o título. Se você estourou e não foi campeão do mundo, bem, nós vamos conversar. Aí nós vamos passar o processo, comissão de... É isso que tem aí, né? A comissão de adjunta de limite de orçamento. Aí nós vamos negociar minor, material, menos, mais. Mas se você foi campeão do mundo, título você não vai ganhar. Você está repetindo o que o Ross Brown falou, né? O Ross Brown falou em 2019. Isso. Ele vai pagar a língua, né? Eu acho que infelizmente, ele vai sair, não deveria, mas ele vai sair como, mais uma vez, as coisas da boca para fora. Porque eu não acho que vai acontecer, embora eu acho que deveria. Concordo, Verstappen não tem culpa nenhuma, mas, cara, não dá, Bruno, não dá. O título do Masi, o título de 2021, eu repito, Verstappen, a equipe toda não tinha nada a ver. Os caras ficaram no rádio. A Mercedes também estava no rádio lá pro Masi. Tava todo mundo. O 2021 foi um juiz que errou. Quando o juiz erra, o beneficiado, você vai provar que ele é que sacaneou? Não foi. Aliás, a expressão sacanear nem é adequada, porque nem neste momento dá para provar isso. Não dá. As pessoas já vêm com... Eles sacanearam. Você não consegue. Você não consegue.
você não consegue financeiramente comprovar má intenção. Você consegue comprovar coisa mal feita ou coisa bem feita. Né? Mas financeiramente, por mais que a complexidade da estrutura financeira da Fórmula 1 é gigantesca, é inigualável, é muito complexo policiar, mas tem que policiar porque se propuseram a fazer isso. Tem que fazer isso. Né? Embora não se compare com mais nada no planeta. Mas não dá, Bruno. O título, para mim, seja o de 2021, porque aí é que a gente entra no problema, Bruno. Qual é o problema? Estourar limite de orçamento é uma coisa que você não consegue apontar aonde foi o benefício, porque o benefício está em toda parte. Qualquer vantagem que você tem, você pode apontar para o limite de orçamento. Você não é uma asa flexível, que você vai lá, tira. Não é o motor da Ferrari, você vai lá e proíbe. Não é. É uma coisa muito, muito, digamos, diversificada. Por isso é muito séria. É muito séria. As pessoas podem, talvez os xingamentos dessa vez, Bruno, venham para mim. Mas, cara, torcedor, se o xingamento vindo do cara que torce é muito engraçado, né, Bruno? Porque no ano passado eu fui pro Twitter, falei a última volta de 2021 é épica, eu admiro, não quer dizer que os erros têm que ser apagados, mas eu vou bater palma para a última volta. Aí aparece quem? Os torcedores do Hamilton me metralhando. Aí, ontem eu coloquei, né? Não existe campeão mundial para mim com orçamento estourado. Aí vem quem? Os torcedores do Hamilton. Adorando. Aê, parabéns, é isso mesmo. Então esses caras eles vão opinar, mas eu gosto de conversar com o torcedor que tem um discernimento. Porque ele pode falar, cara, eu gosto do Hamilton, eu gosto da Red Bull, mas isso aqui foi legal, isso aqui não foi, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo. Tem muito torcedor que tem o discernimento para entender. E é com esse que a gente costuma conversar. Então, para mim, Bruno, o título está manchado. Qual eu não sei, porque aí é que tá. Né? 2021 é o orçamento, mas o carro de 2022 nasce em 2021. Né? O estourar o limite de orçamento em 2021 significa ampliar justamente aquela dualidade que a gente passou o ano passado inteiro dizendo aqui. Você vai focar em 2021 ou você vai focar em 2022? Estourar o orçamento facilita isso, Bruno. Facilita isso. Por mais importante, para deixar vocês falarem, depois eu volto, porque ainda tem mais para dizer. Mais importante do que um esporte tentar manter o seu resultado de pista, resultado do campo, resultado da quadra, eu sei que isso é muito importante, mas isso não pode ser a qualquer preço. Não pode. Há um limite e o teto de gastos, para mim, é esse limite. Campeão do mundo, para mim, o título da Red Bull está manchado, sim. Para mim vai estar manchado, é uma questão minha. Existe o que a FIA possa fazer ainda, ela pode alejar a Red Bull para frente ou ela pode atacar para trás. Tudo leva a crer, politizada como politicagem, no menor sentido da palavra, que ela pode fazer alguma coisa para frente. Mas é muito grave você estourar um orçamento, você se desvencilhar de uma corda que amarra os seus rivais. Isso é muito grave. Eu acho que quem reclamar dentre as equipes, nesse ponto vai ter razão. Não tem como, porque assim, basicamente é o mesmo, é o carro que terminou o ano como o melhor carro da temporada. E logo a equipe que estourou o orçamento vai falar, mas não dá para saber se foi no desenvolvimento do carro. Bom, o fato estourou o orçamento. Fato 2, o carro é o melhor carro do grid. Sim, então, vai ficar manchado, eu também acho. E aí, Adalto? É o seguinte, vamos tentar falar um pouco mais abrangente aqui, é o seguinte. Esse negócio de limite de orçamento, que todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, na verdade não é. Né? Na verdade não é. Ele pode ser bem feito ou mal feito. Então eu vou usar um exemplo que eu conheço bem, que funciona há décadas, que é na NBA e na NFL. Eles têm limite de orçamento lá que funciona há décadas. E você nunca ouviu falar, nunca saiu na imprensa, nunca teve acusação de outro time que algum outro time estourou o limite de orçamento. Por quê? É combinado antes. É lógico que todos os times e todas as equipes vão fazer engenharia financeira e engenharia organizacional. Como fizeram Red Bull, Mercedes, Ferrari e as outras. Ferrari passou um monte de gente lá como consultor, que são os mesmos caras que fazem o carro da Haas. A Mercedes abriu uma empresa nova, colocou inclusive o James Allison responsável por ela. A Red Bull abriu lá o Red Bull Powertrains e contratou não sei quem.
Então, isso aí, tudo isso aí foi feito, mas tudo isso daí tem que ser combinado antes. Entendeu? Porque o que é combinado antes não é caro. O que não pode acontecer é você fazer uma coisa que não estava combinada. Você, no meio do processo, a gente combinar aqui, ó, vamos fazer o Loucos terça-feira, 5h30? Vamos. Quando é 8 horas da noite, não deu para mim, desculpa. Isso não dá para fazer. Entendeu? Isso não dá para fazer. Então, a não ser que você tenha sofrido um acidente, tenha ficado incomunicável, não sei o quê. Mas essas aí são exceções que, né, não é o caso de limite de orçamento. Então, é lógico que tem alguma engenharia financeira que a Red Bull fez, na minha opinião, que a FIA não aceitou. Ela deve ter colocado uma despesa que ela teve em algum lugar, que a gente não sabe, é tudo especulação isso, né? Que a FIA falou, não, isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu não aceito. Você está dizendo aqui que gastou $50 mil em panela? Não aceito. Em panela para fazer comida para os funcionários? Isso aqui não dá. Porque todas as outras gastaram 5 mil. Como é que você gastou 50 mil? Isso não está combinado. Isso não existe. Entendeu? Então, esse para mim é o grande problema. A Red Bull, a gente não sabe quanto ela estourou, que a FIA não dá essa publicidade também. Isso eu adoro a FIA, né? Porque ela mantém esse suspense e isso vai gerando, né? Isso vai girando a roda, né? Da mídia, dos comentários, das visualizações. Isso vai girando a roda, né? Porque ela fala que vai falar tal dia, não fala naquele dia, transfere para outro, alimenta um monte de boato. No dia que ela vai falar, ela fala só metade, né? Vai falar o resto, não sabe quando, e continua alimentando os boatos. Então, tem que estar cheio de boataria aí, né? Eu até brinquei lá no Twitter, porque alguém falou que teria sido por causa de comida, não sei o quê, gastou $2 milhões a mais de comida. A mais, é além, né? Não é que gastou 2 milhões o ano inteiro. Gastou além do que estava previsto, $2 milhões de comida. Então, tem uma pancada de especulação aí. Então, na minha opinião, tem que punir exemplarmente, porque senão ninguém mais vai respeitar o teto de gastos. Vai cair a regra. Há 2 anos atrás, 2 anos atrás é 2020. Não estamos falando de 2001, 2020. O Christian Horner escreveu no blog, tá lá, vai lá no site da Red Bull, tem o blog dele lá, você vai lá, ele fala, ninguém vai respeitar, todo mundo vai estourar isso em 10%. Então, mas aí chega no primeiro ano da regra e quem estoura em 10%? Ele, entendeu? Então, quer dizer, sabe? Quer dizer, não pode ser assim, entendeu? Antes de começar o negócio, tem que sentar todo mundo, acertar como vai ser, todo mundo colocar as cartas na mesa, entendeu? E para depois apresentar aquilo que foi combinado. Qualquer coisa fora não pode ser aceito. Não pode ser aceito. Pode falar, Fabião. Eu acho assim, eu concordo com essa parte final do que o Adalto falou, né? Essa questão do que vai ser daqui para frente, porque agora, o que a FIA fizer, porque é isso que as pessoas têm que entender. Não é mais a Red Bull que está em jogo, é o futuro da regra. Exatamente. O futuro da regra está em jogo. Eu li, cara, eu li assim, de doer a vista, né? Material sobre corte de gastos, e eu até separei aqui uma frase de um jornalista, eu vou achar aqui que eu tô me enrolando todo aqui nas minhas anotações, inclusive... Tá igual o pessoal nos candidatos, nos debates, né? Fica papelado. É porque eu sou comentarista de festa junina. Você não sei se você viu, foi bom, hein? O quê? O debate de ontem, há muitos anos que eu não vejo um debate tão bom de político. Mas eles devem estar falando do debate de São Paulo, gente, tá? Eles devem estar falando sobre isso. Eles acham que São Paulo é o centro do mundo. Não teve debate. Onde eu moro não teve debate nenhum. Não teve, né? Aí já acabaram, né? Aí já encerraram. Não, é engraçado que eu fui anotar teto de gastos aqui e anotei teto de gatos. Eu escrevi gato também. Teto de gatos é maravilhoso. Então, Bruno, assim, o que está em jogo é o futuro da regra. O futuro dessa Fórmula 1 sustentável, saudável, que ela já ficou.
O pior erro que alguém podia ter é achar que no primeiro ano do limite de orçamento ia estar todo mundo equilibrado, a Haas ia ganhar a corrida, ia ter 18 vencedores. Não é. Isso é um trabalho de médio, longo prazo. Por quê? Existe uma frase do James Key, que é fantástica, James Key, diretor da McLaren, onde ele diz: o teto de orçamento nivela o gasto, mas não nivela a estrutura. Ele não nivela o ponto de partida. O ponto de partida continua sendo decisivo. A Mercedes tem as melhores cabeças, a Red Bull tem os melhores engenheiros, estrategistas. Estrutura física, né? Estruturas físicas, e as pequenas não. Então, Bruno, então isso eu estou dizendo esse parênteses só para deixar claro para as pessoas que não ia ser no primeiro ano que a coisa ia virar. A coisa é para vir lá na frente. Independente da punição, Bruno Aleixo, é imperioso, eu diria, que haja um endurecimento das regras a partir de agora. Até se a FIA quiser sair pela tangente, não vou punir tanto, que eu vou discordar totalmente, eu já falei para mim, é perda de título, eu sou categórico nisso, por mais doloroso que isso vá ser comercialmente. Primeiro ano, vamos ser lenientes. Mesmo se a FIA fizer isso, é fundamental, a partir de agora, haja um endurecimento pesado do regulamento. Parar com esse negócio de minor breach e material breach. Acabou isso. No primeiro ano você pode até aceitar, mas não pode mais. Porque agora você tem que endurecer. Você tem que mostrar que é o seguinte, a partir de agora, o primeiro ano foi um jeito. O segundo ano, agora, se repetir, é punição severa, para evitar que alguém faça o grande temor da regra, que é poder calcular, eu vou tomar essa punição. Por isso é importante o que a FIA vai fazer com a Red Bull. Porque se ela pegar leve, acabou. A gente está falando de um esporte que burlar a regra é modus operandi. Achar buracos no regulamento é modus operandi. É aí que eu discordo muito do Adalto, porque não é um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 46 cabeças. Porque é muito mais complexo. A NBA é salário, é staff, é comissão técnica. A Fórmula 1 é outro universo de estrutura financeira. A Fórmula 1, você tem equipe que produz peça, você tem equipe que compra peça, você tem equipe que compra material para fazer a peça, você tem equipe que compra a parte traseira total do carro, suspensão, tem equipe que produz, tem equipe que compra só uma coisa. É uma engenharia financeira completamente complexa. Mas tem que ser policiado, tem que ser policiado. Se propuseram, é o que eu falei agora há pouco, já que se propuseram, tem que saber fazer. E envolve tudo, o imposto de um país é diferente do outro. Nossa, os caras entraram numa seara dificílima, mas necessária, fundamental, eu diria. Porque basta ver os benefícios que a gente já tem. Benefícios a gente já tem. A gente já tem equipe dispensando filho de dono, a gente tem a Dorilton que comprou a Williams só porque tem limite de orçamento, o Gini Haas só ficou na Fórmula 1 porque sabia que ia chegar ao limite de orçamento. Então, assim, os benefícios são gigantescos. Mas, Bruno, para não me estender demais, já me estendendo, essa questão, como que você dá 5% de tolerância se 5% são 7 milhões de dólares, 7 milhões e meio. Quase meio, quase 7 milhões e meio, é isso mesmo, 7 milhões e meio. Todos os depoimentos que eu tô vendo, Bruno, dizem o seguinte, cara, 7 milhões e meio, eu consigo fazer um carro B. Um novo assoalho, uma nova asa, um novo... Porque assim, então não chama de tolerância. Então fala assim, se eu vou dar uma tolerância de 7 milhões e meio, então acrescenta 7 milhões e meio no teto e para por aí. Não pode ter tolerância. Não pode ter tolerância. Porque senão todo mundo vai passar. É isso que eu tô dizendo. A partir de agora, independente da punição, a partir de agora, essa regra, ela valeu para o primeiro ano. Vamos ver o que vai ser a punição, não dá para especular aqui, mas independente da punição, é hora de endurecer a regra. Porque eu vou bater nessa tecla, Bruno. Uma coisa é você inventar uma solução que outros não pensaram e eventualmente ser proibido. Isso é uma coisa. Outra coisa é você se soltar de cordas que estão amarrando os seus rivais. Seus rivais estão amarrados, cara. Olha a Mercedes, olha o ano que teve a Mercedes. Os caras ali se debateram e não pode trocar o carro. Se alguém tem alguma dúvida de que a Mercedes teria um outro carro... A Mercedes faria outro carro. Outra cor, nem prateado seria mais. Entendeu? Até outra cor os caras iam fazer. Então, Bruno, juro que para terminar, firmeza e transparência. A FIA precisa. Transparência ela já não está tendo. Porque ela já anunciou que estourou, não fala. Vou te dar um spoiler aqui, atenção, só entre nós aqui, só entre nós. Não vai ter firmeza também, não. Não vai não, sabe por quê? É o que nós comentamos aqui. A Red Bull tem 4 carros no grid. É isso. Se vier com firmeza, a Red Bull vai falar assim, não, tudo bem, você vai tirar o título do Verstappen? Sim, nós vamos tirar o título. Beleza, estamos indo embora com os nossos 4 carrinhos. Fiquem vocês aí com 16 carros, se virem. A FIA não vai fazer nada. Eles vão enrolar, como sempre fazem, como fizeram no caso lá da Ferrari e tal. Talvez aconteça alguma coisa por baixo dos panos,
Não, já está acontecendo. Não nos assustemos se a Red Bull ano que vem o desempenho cair lá para baixo, entendeu? Bruno, só uma coisa que seria eu acho, não é minha opinião agora, uma punição que seria exemplar, por exemplo, para o ano que vem, porque para esse ano já era também, tira 15 milhões do teto da Red Bull. Então todas vão ter 130, a Red Bull vai ter 115. Quero ver como é que ela vai se virar com 115. Ela vai lá para trás, vai acontecer exatamente isso que aconteceu com a Ferrari em 2020, foi lá para trás, só que nós vamos saber por quê. Porque ela tem 15 milhões a menos do que as outras. Entendeu? Porque ela estourou o teto de orçamento. Então, isso está na regra, né, Bruno? Adalto, isso está na provisão, né? É uma punição exemplar isso daí. E essa punição está entre, eu achei que você fosse até sugerir alguma que não estava no escopo das punições, mas isso aí que você falou está no escopo. Tá no escopo. Né? Você pode tirar sextas-feiras. Eu acho, Adalto, que além disso, já que estamos falando de futuro, eu concordo com o Bruno, vai ser agora engenhado. Bruno, o comunicado da FIA já vem com dicas. O comunicado da FIA já vem com todas as equipes estão colaborando para o processo. Isso conta. Está no regulamento, inclusive, isso é verdade. Está no regulamento. A equipe que colabora já tem uma leniência. A equipe que não colaborar vai ser agravada. Claro que todos a delação premiada da Fórmula 1. Quase. Então, Adalto, somado a isso que você está falando, porque eu acho o seguinte, precisa alejar a Red Bull. E eu abri aqui, Bruno, o significado de alejar. Aqui, no dicionário online. Alejar, deformar, mutilar, estropiar, gostei dessa, deturpar, ferir moralmente. Então eu mantenho a palavra. Você precisa alejar a Red Bull, e eu somaria essa punição do Adalto, de 15 milhões a menos no orçamento, menos túnel de vento e menos CFD. Porque aí você machuca. É o que o Martin Brundle falou, você tem que machucar. Se você não machucar, outras vão fazer igual. É importante ser duro. Torcedores da Red Bull, me perdoem, mas o que está em jogo é mais do que a Red Bull, do que o vermelhinho lindo. Nós estamos falando aqui da Fórmula 1, não da Red Bull, né? Isso, está em jogo aqui. Infelizmente foi a Red Bull, os caras quebraram. Eu repito, não acuso de má fé, porque eu li um texto do Max Nobel, que é assim, eu tive dor de cabeça de ler o texto, de tão financeiro que é o texto dele. E ele fala, Bruno, da dificuldade de se comprovar má intenção no estouro do Lehman Brothers, que gerou a crise de 2008 no planeta. Nem ali você conseguia comprovar má fé, má índole. Então não é na finança que nós vamos comprovar má índole da Red Bull. Mas se estourou, é ponto pacífico. Acabou. Os caras estouraram. E eu repito, não pode ser campeão do mundo quem estoura. Desculpem, mas não pode. Na minha visão, não pode. Palavras duras. O teto de orçamento. Somos duros. Na minha opinião, inclusive, é a salvação da Fórmula 1. Sem dúvida nenhuma. É a salvação da Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 ia hoje estar com talvez 14 carros. Ou 12. E não ia entrar Audi, Andretti não ia nem chegar perto de querer falar, eu quero participar. Porsche, ninguém. Estaria com 14 carros assim, minguando, acabando. Né? É a salvação. É a salvação do negócio, inclusive. Né? Do esporte e do negócio. Porque é esporte e negócio. Não adianta. É esporte e negócio. Isso aí salva os dois, entendeu? Então não pode acabar com isso. O Adalto, basta você ver, você tenho certeza que é ligado nisso, o fã de Fórmula 1 normalmente não é, e nem tem que ser. Basta você ver o que era um lucro da Mercedes antes do limite de orçamento. É praticamente sem lucro, ou com um lucrinho assim desse tamaninho. Até para quem ganhava, o esporte não era rentável, não era sustentável. Hoje ele é sustentável até para quem anda em último. Então, exatamente isso. Os benefícios, a gente já está vendo a saída do Latifi, a saída do Mazepin, sendo substituídos por pilotos, provavelmente, né, não pelo bolso, você pode discordar do piloto, falar que não concorda. Sim. A Dorilton já falou, compramos a Williams porque entramos numa categoria com limite de orçamento. O Gene Haas só ficou porque sabia que ia chegar. Ele disse isso, gente, eu sei que lá na frente o jogo vai mudar. Ele falava isso lá no momento da crise. Então, ver gente pedindo para acabar com o limite de orçamento, eu respeito, mas é uma pobreza de argumento que eu, sinceramente, vão me desculpar. O próximo passo que eu acho que é improvável, mas seria um passo muito ousado, mas que eu, se fosse a Liberty, e eu começaria agora a fazer uma política com as equipes, é se livrar da FIA. Porque a FIA não acerta uma. A FIA, para cada acerto dela, são 100 erros.
É impressionante como ela não acerta nada. Então, eu acho que é reformar a FIA, Adalto. Eu acho que deveria ser isso. Porque se quebrar, Adalto, se quebrar vai ser igual a Indy. Aquele monte de velho que tem lá, todo mundo de 90 anos, cara que não dirige um carro de rua há 30, 40 anos. Absurdo! O presidente Sulaim guiou uma Renault. E lembra que ele o presidente, sim. O presidente, foi parar na parede. Mas foi parar no muro. A FIA preocupada com cueca dos caras, a FIA preocupada com o brinco do Hamilton no nariz, a FIA preocupada. E deixa um trator entrar na pista. Sim, reformar. E deixa 2 horas nego esperando para ver se vai ter corrida. Entendeu? Não tem nenhum cabimento. Sabe o que eu acho? Mas eu acho que separar não é o caminho, Adalto, porque eu já falei, o nome Fórmula 1 não vai sair da FIA. E o nome Fórmula 1 vai decidir o negócio. Você pode pensar não em uma separação, mas em uma renovação, porque realmente as pessoas que estão lá... Eu diria para vocês o seguinte, assim, para fechar, assim, né, com uma reflexão. Fiquei pensando nisso ontem, né? O campeonato de 2021 foi muito importante para a Fórmula 1 para trazer público. Tanto de gente que não assistia Fórmula 1, quanto de gente que já assistiu um dia, mas que tinha cansado daquele negócio e não queria mais, né? E o Drive to Survive também, né, Bruno? E o Drive to Survive. Mas a temporada de 2021 foi muito importante. Essas pessoas vieram. Era muito, muito, muito importante que a Fórmula 1 tivesse um bom campeonato em 2022. Não estou nem dizendo que tinha que ser do mesmo nível de 2021, porque a gente sabe que aquilo lá foi exceção, mas era muito importante que ela tivesse um bom campeonato. E olha como termina o campeonato. Não foi um bom campeonato. Não. As corridas boas que a gente teve não foram muitas, foram poucas. Né? Pouquíssimas. O campeonato terminou com o cara cruzando a linha de chegada sem saber se ia ser campeão ou não, porque os caras eu quero falar disso, deixa eu falar disso. Os caras não conseguem ver uma imagem absolutamente clara e cristalina que o piloto cortou a chicane e depois quase bateu no adversário para manter a posição. Ficaram lá, vamos analisar. Depois ficaram 2 horas... Não, mas decidiram rápido, Bruno. Puniram o Leclerc rápido. Não foi rápido, não é rápido, é sempre lento, é sempre, sabe? Ficaram 2 horas, então assim, é um campeonato de 2022 cheio de erros, que não podia ter acontecido. Entendeu? E essas pessoas que chegaram agora podem olhar para esse campeonato de 2022 e falar assim, é para isso que eu vim para cá? Então, eu vou voltar para o meu... Vou voltar para... Como chama aquele esporte no gelo que a gente adora, que joga a bocha? Curling. Vou voltar para o meu curling. Porque é o seguinte, a Fórmula 1 esse ano, ela começou o ano nadando na onda de 2021. Né? Ela não perdeu o público de 2021. Então, só que o campeonato desse ano, perto do ano passado, é um lixo. Lixo. Não, aí vocês estão sendo... Não, lixo vocês estão sendo duros, hein? Não, não, é um lixo. Lixo não, abaixo. Lixo não, acho mesmo. Abaixo. Nós somos fanáticos. Nós vamos ver. Se fosse 10 vezes pior, a gente já está lá vendo. Só que nós somos uma minoria tão absoluta que nós não conseguimos manter a Fórmula 1. Nós somos a minoria que estava assistindo antes disso, que gostava, que via lá o Schumacher ganhando todas as corridas, a gente ficava... Tá. Exatamente. Nós não sustentamos a Fórmula 1. Não. A Fórmula 1 precisa do jeito que ela então cresceu agora, com mais corridas, com mais... Ela precisa de muito público. Isso. E esse público que ela conquistou em 2021 para esse ano... Esse povo vai falar, mas peraí. Mas é isso? É isso aí? Vocês estão de brincadeira. Então, o ano que vem, primeiro já tem que melhorar essas 4 corridas restantes, eu acho. Já tinha que estar pensando o que vai fazer. Não, agora que o campeonato acabou... Mas aí é que tá, Adalto, é o negócio do elefante. Para mudar as regras, é empurrar um elefante gordo e dormindo. Mas eles têm que salvar o negócio, porque chega em 2023, a pista que... A pista que topou pagar 100 milhões de dólares hoje para receber a Fórmula 1 e está vendo esse campeonato em 2023, chega lá, não consegue vender todos os ingressos e fala, eu não posso mais pagar 100 milhões de dólares. Porque a Fórmula 1 aproveitou a onda do ano passado para aumentar tudo, né? Não, está aproveitando ainda, né? Então, as equipes vão ter um lucro imenso esse ano. Sim. Imenso. Por causa de 2021. Agora, em 2023, se o campeonato não for bom... E passa pelo quê? Passa pelo quê? A regra do teto de gastos. Também, passa. Lógico. Sem dúvida.
É isso aí. Eu acho que a discussão que vocês estão levando é boa. Eu acho que isso não seria assim tão a curto prazo, mas é um perigo, porque a Fórmula 1 ainda está na crista da onda. Quando você está na crista da onda, aí você erra, você dá... mas a onda quebra, né? Mas a onda quebra, exatamente. A onda quebra. Isso que aconteceu agora no Japão, se acontece daqui a 2 ou 3 anos, pode ter um impacto mais negativo. Porque eu não acho que as pessoas vão correr. A gente já está tendo uma procura, por exemplo, para o Grande Prêmio da Inglaterra, que o site caiu lá, os caras estão loucos da vida, porque não conseguem comprar ingresso. Então, assim, a onda ainda está sendo surfada na crista. Mas isso tem que ser preservado. Eu ainda acho até, Adalto, que assim, a Fórmula 1 deita muito, o Bernie Eccleston fazia muito isso, né? Deitar no fato de que ninguém vai me abandonar. Eu posso fazer o que quiser com esse campeonato aqui, as pessoas vão continuar seguindo. Agora, ela já foi para um público, isso eu concordo com vocês, ela já cruzou para um público que não é o público fiel que vai ficar toda hora. Isso. É o público das mídias, é o público do vambora. TikTok, é a turma do TikTok. E esse público é que deu o salto financeiro. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu não sou a favor de romper com a FIA, porque eu acho que vai acabar 2 categorias, vai ter equipe que não vai, o nome Fórmula 1 vai ficar, e o nome conta demais, basta ver o que aconteceu com a Indy. Quem sobreviveu foi a que tinha o nome Indy, que era a rebelde, mas que levou as 500 milhas com ela, e aí rachou tudo e todo mundo foi pro buraco. Eu acho que a Fórmula 1 ia acontecer a mesma coisa, algumas iam, algumas não iam, duvido que a Ferrari fosse, aí você vai separar a Ferrari das outras, enfim, a outra não vai chamar a Fórmula 1, isso é absolutamente catastrófico. Então, eu acho que deveria haver um encampamento para a reforma da FIA. Eu já falei aqui, tem anos que eu falo aqui, a FIA precisa de um vice-presidente de Fórmula 1, um cara que fique focado em Fórmula 1, porque o Jean Todt não ficava, até porque tinha coisa mais importante mesmo para focar, que é a segurança das ruas, que a FIA tem um papel enorme em segurança do trânsito, mas tem que ter alguém. É o que eu falo aqui, eu sempre uso essa frase, é o melhor esporte do mundo, mas gerido de uma maneira péssima. Né? Chegando no topo do topo dos caras não quererem mais equipes. Eles não querem mais equipes por vontade própria. Isso para mim só não é mais grave que o trator na pista. Só o trator supera isso, engravidar. Agora, essa regra dos pontos, Bruno, é outro absurdo, né, que eu queria, né, falar antes do programa acabar. Os pontos pela metade, né? Os pontos fracionados, né? Porque foi uma coisa assim absolutamente ridícula, né? Primeiro você vê um piloto cruzar a linha. Primeiro o piloto cruzou a linha sem saber que a corrida tinha acabado. Isso. Porque já é outro. Né? Todos eles. Uns falam que sabiam, eu não sei, eu tenho que rever ali. A galera passou a milhão. O Verstappen passa a milhão. Aliás, a televisão perde o momento em que o Verstappen... Maravilhoso. Parabéns aí a geração das imagens. É tanto erro atrás de erro que parece um campeonato amador. E não é, gente. Nós estamos falando do ápice do automobilismo no planeta Terra. A Alpine falou para o Alonso acelerar, viu? Isso. Passa acelerando e continua acelerando. Isso. Isso, gente, para começar, vamos lá. Pra cruzar a linha sem saber que a corrida acabou é perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque você pode pegar um cara praticamente parado, estacionado, dando tchau. E isso aí é tragédia. A gente viu na Áustria, alguns anos atrás, na World Series, um piloto que cruzou a linha, o Roberto Merri. Vocês lembram do Roberto Merri? Correu na Fórmula 1. Lembro. Ele cruzou a linha, o carro dele acho que teve um problema, ele praticamente para. O outro vem, meu amigo. Acho que o outro não sabia que ia acabar a corrida. Mas assim, a imagem é assim, o carro voa. Não é que o carro bate, que explode, que sai pedacinhos. O carro voa. Então isso é muito grave. Agora aí eu pergunto, por que você termina a corrida com 2 horas? E aí quando dá 2 horas no reloginho, o piloto tem que dar mais uma volta? E por que isso não acontece quando são 3 horas? Porque essa é a regra. Quando acaba no limite de 2 horas, mais uma volta. Quando acaba no limite de 3, não. É na hora que o relógio zera. Não, por que fazer? Há uma ultra complicação da regra que precisa ser simplificada. A regra precisa ser simplificada. Não dá pra entender. Essa regra dos pontos é um absurdo do absurdo. Primeiro porque o mundo inteiro errou. Eu nunca vi acontecer isso. O planeta inteiro errou. E não dá nem para você culpar os jornalistas. Porque a Red Bull não sabia. A Ferrari não sabia. Ninguém sabia. Por quê? Porque tem lá no regulamento uma frase, no meio do parágrafo, uma frase que é quando a corrida não recomeçar. Isso. É tão sem sentido que todo mundo passou batido. Agora tá todo mundo falando, tá lá, ninguém viu. Cara, agora é fácil. O Reginaldo Leme, com 70 anos de Fórmula 1 nas costas, não sabia o que falar, né? Quando você vai pegar um regulamento para ler e você sabe que você vai achar um erro, é uma coisa. Quando você vai pegar um regulamento para ler, que você... É tão
claro que a intenção era fracionar os pontos para evitar a Bélgica. Né? Mas não, ficou lá uma frasezinha que derrubou o planeta inteiro. A Sky Sports mostrou a tela na corrida inteira. Agora são 6 pontos, agora o cara ganha 19, agora o cara não sei o que. E aí, o que me irrita também é o gráfico. Porque aí o gráfico mostrando ali no cantinho da tela, 25, 18... Então, o gráfico mostrou isso, e o nosso narrador aqui, coitado, falou, não, o gráfico acho que tá errado. Todo mundo falou, o da Sky também. Gente, esse gráfico tá errado. Todo mundo falou. Entendeu? Ou seja, o que falta nessa hora? Primeiro, antes de eu entrar na regra, comunicação. A FIA tem que saber se comunicar com o mundo. Não é colocando o gráfico na tela. Tinha que aparecer, no mínimo, um textinho embaixo ali, ó. Gente, em razão do parágrafo 16 do artigo 125, esta corrida terá pontuação total, porque ela foi reiniciada. Pronto, o mundo inteiro ia ficar sabendo. A NASCAR faz um negócio que é muito legal. Ela tem um cara que explica a regra. Quando tem um problema, o cara entra, é um cara de... Eu esqueci o nome dele, cabelinho branco, espetadinho, como se fosse um militar. Ele entra no cantinho da tela... E ele explica, olha, gente, essa regra acontece por causa disso aqui, só que ele é da televisão. Agora, a Fórmula 1 podia fazer isso. Por que não fazer isso? Coloca lá um Pat Simons, essas figuras mais midiáticas, e se tem uma dúvida, o cara entra ali com 10 segundinhos e explica, olha, essa regra é assim, nós punimos por causa disso e disso, e ele explica, ele comunica com o público. Então, Bruno, antes da regra, o problema para mim foi a comunicação. Todo mundo do planeta indo para um lado, e a FIA não falou. A FIA deixou, né? Deixa todo mundo errar. Podia ter. NFL, o juiz, quando vai dar uma falta, alguma coisa, ele fala com o microfone. É verdade. Todo. É verdade. Então, Bruno, só para a gente matar aqui essa questão dessa digamos, aberração dessa regra, olha como essa regra é mal escrita, né? Se essa regra, né, ficando como ela está, ela permite que um piloto dê 6 voltas, começa a corrida, o cara deu 6 voltas, ele ganha só 6 pontos. Só que se ele der 3 voltas para a corrida, ele dá mais 3, ele ganha 25 pontos. Olha a aberração dessa regra. Se a Fórmula 1 parar por 2 horas e 50, porque está chovendo, e largar e dar só uma volta, vale a pontuação total. Se ela esperar e largar no tempo de 3 horas e completar uma volta só. Ou seja, é muita aberração. É muita aberração. Erro. É um erro muito crasso para um campeonato desse tamanho. O cruzar a linha e ser campeão, tudo bem, não aconteceria por causa da punição do Leclerc. Mas aquele jeito ali, ô Verstappen, você é campeão, aí ele vai passar. Não sabe. Assim, aí Bruno, a torcida comemora. Isso que eu falei no começo, coitado do Verstappen. Os 2 títulos dele, pô, com problema justamente na corrida que ele ganha o título. Entendeu? Quer dizer, eu acho que ele devia estar na cabeça dele, né? Antes dessa corrida. Agora eu vou ganhar essa porra, ninguém vai falar nada. Pronto. Ele nem sabe que ganha o título. E aí, bum! Negócio do orçamento. Coitado, mesmo. É difícil. Você vê, né? A gente faz o programa aqui no dia seguinte que o cara é campeão e tem um monte de coisa de regra. Era pro cara ser o tema do programa inteiro, né? A gente passou mais tempo aqui falando, mas é isso, né? Não somos nós, pessoal, é a Fórmula 1. A gente a gente não gostaria, né? A gente gostaria de estar falando de outras coisas, mas não tem jeito. É isso aí. Finalizando, então, nosso Loucos pro Automobilismo. A gente volta na quinta-feira respondendo as perguntas. Eu quero ver as perguntas que vão vir na quinta-feira. Eu vi, alguém disse aqui que seria live em breve, hein? Eu tô achando que faremos. Semana que vem, vamos fazer semana. Falaram isso aqui. Esse programa, ouvinte, é um elefante deitado para cima da regra. Vamos fazer semana que vem, vamos combinar, vamos fazer live. Quem fez o regulamento do Louco? Eu tô aqui lutando por você, ouvinte, para você ter live, os 3 participando, você fazer superchat, que você faça superchat, você ouvinte igual um deputado agora. Eu tô lutando pela por família, você, para defender os seus interesses. Estou defendendo os seus interesses. Fábio para senador. Para senador, a gente volta na quinta-feira. Senador Confuso. A gente volta na quinta-feira, então. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. E na quinta-feira a gente volta para responder as perguntas. Perguntas lá no site do Auto Race, a gente vai responder todas, beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!